dia, queridos irmãos. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Estava por ali, pelas igrejas francesas, e cheguei aqui em Moriá novamente, graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos aqui fazer essa pregação, uma pregação participativa, né? Que eu gosto quando vocês participam da pregação. O nosso tema de hoje é a volta de Cristo. E a irmã Luzia cantou. O que foi que a irmã Luzia cantou? E vocês estavam dormindo, né? Ixi! É participativa a pregação, hein? Vocês já perderam um ponto já. Obrigada, Mazete. A irmã Luzia cantou sobre a morte de Cristo. Então, se Jesus Cristo morreu e que hoje nós estamos aqui porque acreditamos que Ele vai voltar, então a irmã Luzia ela introduziu a minha introdução. Obrigada, irmã Luzia. Obrigada por esse hino que você cantou. E eu sempre acho muito interessante quando eu vou pregar, porque às vezes eu não comunico o tema da pregação, mas Deus sabe qual é o tema da pregação. E Ele comunica para aquele que vai louvar, que vai fazer o hino especial. Que geralmente casa direitinho a pregação e o hino. Então hoje, queridos, essa pregação ela vai ser feita na verdade em duas partes, tá? Vai ter a pregação de hoje e a de amanhã. Então, quando o João Marcos nos convidou para pregar, falou assim, pode ser você no sábado, né? Ou seu marido no sábado e você no domingo? Falei, tá bom, tem que pegar em dupla. Ele falou, não, pregando em dupla ia demorar muito, né? Então a gente vai fazer sábado e domingo. Então hoje nós vamos começar aqui a volta de Cristo. Nós vamos entender para que Jesus vai voltar e também para quem Ele vai voltar. Então são duas perguntas que eu não sei se vocês já se fizeram. Já se fizeram essa pergunta? Para que Jesus vai voltar? Quem já se fez essa pergunta? Sim? Sim? Você teve alguma resposta, Rodete? Quando você se fez essa pergunta, para que Jesus vai voltar? Para cumprir a promessa. Alguém mais já tem se feito essa pergunta assim? Para quê? Não? E para quem? Também já fizeram essa pergunta? Para a humanidade. Ok. Tá bom. Nós vamos ver tudo isso nessa pregação. E eu gostaria também de falar uma coisa para vocês. O que vocês acham? Fazer uma pergunta. O que vocês acham? Vocês acham que o mundo ele está igualzinho quando foi criado? Lá em Gênesis, Gênesis 1:31 que diz, né? Que Deus criou tudo e que tudo era muito bom. Vocês acham que tudo ainda está muito bom? Não. O que não está bom? Nada. Os homens, nada, tudo não está bom. E a natureza? A natureza, tudo mudou. Morremos. Ok. Só que às vezes, quando a gente fala assim, tudo mudou ou não tem nada bom, às vezes o tudo pode ser nada. E esse nada também pode ser tudo, porque quando a gente não consegue delimitar e dizer o que é de fato, quando você tem uma dor, você fala assim, tudo dói. Tudo onde? O médico vai perguntar para você, tudo. Mas tudo aonde? Eu tenho que saber, é seu braço que dói mais, sua perna, sua orelha, onde é que dói? Para que ele possa diagnosticar corretamente. E quando a gente fala também de Bíblia, a gente fala da volta de Cristo, precisamos identificar de fato o que não vai, o que não está certo. Então, como a nossa pregação de hoje vai ser hoje e amanhã, aquelas pessoas que puderem, que quiserem anotar os versículos que vamos trabalhar aqui, eu aconselho vocês a fazer. Quem tiver vontade de ter uma folha, tiver uma caneta aí e quiser anotar, é só levantar a mão e o João ele vai entregar a folha para você, tá? Por que é importante tudo isso? Quando a gente está estudando para fazer uma prova, a gente toma nota, né? Vocês não tomam nota? Eu tomava nota dele. E aí, para que isso? Porque a nossa mente, ela vai guardar coisas. Vocês vão aprender coisas aqui, eu vou aprender com vocês. Só que quando a gente sair daqui, boa parte do que aprendemos vai sair também.
E se nós não adotarmos, mesmo com toda a nossa boa vontade, quando chegarmos em casa, não conseguiremos lembrar de todos os versículos que foram estudados aqui. Não conseguiremos lembrar do tema da pregação. Conseguiremos falar um pouco sobre o que foi dito aqui. Mas se precisarmos estudar de verdade quando chegarmos em casa, provavelmente não vamos lembrar dos versículos que foram estudados aqui, tá bom? Então, quem quiser, é só levantar a mão, João vai dar as folhas de papel, tá? Muito bem. Então, vamos lá. A volta de Cristo para quê? Eu vou passar aqui, eu vou mostrar para vocês logo. Nunca usei isso aqui, Alexandre, do lado, bora ver. Ó, olha, bonito, né? Gostei. Vocês estão enxergando bem o tudinho? Tá. Que meu marido sempre fala, meu amor, você tem que escrever maior, as pessoas não veem direito. Vocês estão vendo direito? Estão vendo direito? Sim? Reajam, por favor. Vocês estão vendo direito? Sim, amém. Estão vendo. Ele tem razão? Não está vendo direito? Falei para ele fazer, mas ele não fez para mim. Abra os olhos. Aqui estão todos os versículos que nós vamos trabalhar, tá bom? E eu gostaria que cada um escolhesse um, procurasse logo na sua Bíblia, porque durante a pregação eu vou falar assim, quem escolheu aqui Gênesis 1:31? Pode ler para a gente, por favor? Quem escolheu aqui Isaías 24, tá bom? Então, procurem aí, escolham, né, entre vocês, procurem aí os versículos e a gente vai começar. Então vamos lá. Quem escolheu aqui Gênesis 31? Então, Gênesis 1:31. Quem foi? Pode ler, irmão. Leia pra gente, por favor. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e a manhã, e o dia 6. Muito obrigada, muito obrigada. Então, quando a Trindade criou o mundo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, criaram. Falaram que tudo era muito bom. E nós vimos ainda há pouco que algumas coisas mudaram, que nem tudo está muito bom. E agora nós vamos ver o que mudou. Quem pegou Isaías 24, 5 e 6? Quem foi? Isaías 24, se ninguém, então escolham aí, gente. Abra quem? Quem? Ingrid. Desculpa aí. Pode ir. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus, e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. Obrigada, Ingrid. Então aqui nós vimos que algumas coisas foram quebradas, né? Destruídas. Aqui Isaías fala que a aliança foi quebrada. Fala também que foi mudada a lei e os estatutos, né? Aí eu posso perguntar para vocês, quando a gente lê isso aqui, foi mudada a lei e os estatutos, mas o que são leis? O que são estatutos? Tem coisas, quando a gente lê, a gente precisa compreender, porque isso vai ajudar a gente a compreender ainda mais lá na frente. Então, quando eu falo de lei, o que é lei? O que é estatuto? Que lei foi quebrada? Então, vamos ver aqui rapidamente, tá? Mesmo que vocês não estejam enxergando direito, eu vou ler para vocês. Olha, só para a gente entender um pouquinho. A lei, quando ele fala de lei, estamos falando do livro de Isaías, tá bom? Depois eu vou voltar lá para explicar melhor o que quer dizer esse livro. Então, lei, qualquer regra criada e aplicada. Essa é a definição de lei. Quando a gente pensa em lei e Bíblia, a gente pode pensar também que lá no Éden existia uma lei, sim ou não? Sim. Sim. E a lei que existia no Éden, qual era? Não comer do fruto. E essa lei, ela foi quebrada. Não existia na época de Adão e Eva, lá no Éden, não existia estatuto. Existia lei. E a lei foi quebrada. Mas depois vieram os 10 mandamentos, o estatuto. Porque se você for lá no seu dicionário, você vai perceber que estatuto é o quê? É o conjunto de leis escritas. Então, conjunto de leis escritas, os 10 mandamentos. Foram escritas pelo dedo de quem? De Moisés, né? Não, estão apontados. Os dedos de Deus. Os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos também foram quebrados. Então aqui nós temos a lei foi quebrada,
Mas os estatutos não, o estatuto também foi quebrado. Alice, com que autoridade você me fala que o estatuto foi quebrado? Quem quebrou este estatuto? Não sou eu que estou dizendo, tá bom? É a história. Essa semana eu faço escola em casa com o Kemuel e Maela, né? E essa semana estávamos conversando e o Kemuel me perguntou: mamãe, é pecado eu estudar história no sábado? Eu falei: olha, que pergunta, né? Eu falei: bom, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tá? Se você usar a história como um instrumento no sábado para que você possa entender melhor a Bíblia, você não está pecando. Vamos ver de que maneira você pode usar a história para entender a Bíblia. E aí começamos a conversar e a discutir. Ah, tá bom, mãe, ok. Então quer dizer que eu também posso usar a matemática no sábado? Pode. Você vai calcular, né? Você vai calcular quanto tempo aí, você vai calcular as profecias, você vai calcular, você está usando matemática. Ah, entendi. Então, queridos, nós estamos em um mundo, às vezes nós, eu tenho que tirar tudo que é do mundo e viver só aqui dentro da Bíblia. Só que às vezes você vai precisar do que a história que o mundo ensina para você melhor entender a Bíblia, porque a Bíblia, ela é um livro histórico, tá? Você precisa entender a geografia para saber onde era que ficava ali, né? Por onde Jesus andou. Você precisa conhecer a história para saber que rei era aquele, o que ele fez, o que veio ali por trás. Então, é interessante. E é por isso que eu trouxe aqui esse pedacinho, né, da história para a gente entender quando foi quebrado esse estatuto, quando ocorreu a mudança do estatuto. No dia 7 de março de 321 d.C., o imperador romano Constantino, então se você não conhece o Constantino, quando você chegar na sua casa, vai procurar, né, quem foi Constantino. Ele decretou o domingo como dia de descanso lá no Império Romano, tá? E o edito de Constantino estabeleceu que no venerável dia do sol, que era o domingo, né, o dia do sol, que ele venerava o sol, o rei sol, né? Os magistrados e os habitantes das cidades deveriam descansar, enquanto os trabalhadores rurais poderiam continuar suas atividades agrícolas, garantindo assim a organização do calendário semanal e a uniformidade dos dias de trabalho e descanso em todo o Império Romano, tá bom? Então, nesse momento aqui, o estatuto foi quebrado, tá? Aí Alice, mas por quê? Porque ele disse que ele queria reorganizar melhor o tempo, o calendário da semana, para ficar mais fácil para todo mundo. Mas o fato é que o estatuto foi quebrado. E aí depois, existe outra coisa que veio depois do estatuto quebrado. O que foi? Foi quando foi que ocorreu a reorganização dos 10 mandamentos. Alice, que está falando dos 10 mandamentos? Porque nós falamos aqui, olha, tem aquele negocinho aqui, Alexandre, tem quando eu apertar assim, ficar funcionando onde é aqui em cima? Não sei fazer. Ah, achei, bonito isso, gostei, cadê? Não está prestando. Ah, que pena. Não está, só está no teste. Não está funcionando. Tem que aqui, assim? Ah, mas está na parede. Tá bom, não tem problema, vocês estão vendo aqui. O estatuto, né? Quando eu falo de estatuto, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos também, além de ter sido, um dos mandamentos ter sido quebrado aqui no dia 7 de março, ele também foi aqui reorganizado. Quem foi que fez isso? Vocês já ouviram falar em Santo Agostinho? Sim? Não? Sim? Pois é. Santo Agostinho, ele viveu bem depois do imperador romano Constantino, tá? Aí passaram muitos anos e lá no século V estamos falando de Idade Média, tá bom? Idade Média. Lá no século V, Santo Agostinho ele organizou os 10 mandamentos. Eu falei, como assim Alice organizou os 10 mandamentos? Nós precisamos lembrar de coisas muito importantes. A história segue toda a evolução. Se a gente quebrar uma parte dessa história, às vezes a gente pode ficar perdido, não entender bem. Santo Agostinho organizou os 10 mandamentos para facilitar a memorização e a compreensão dos fiéis através de uma fórmula rimada. Aliás, o que isso quer dizer? Vamos pensar aqui comigo. Na época da Idade Média, vocês acham que todo mundo sabia ler? Não. A leitura, a escrita, ela era somente reservada para uma elite, né? Grupo de pessoas. Hoje, todo mundo sabe ler, mas naquela época não. Então, não era acessível porque as pessoas não sabiam ler. Mas, a
Deus, ela era transmitida. E como ela era transmitida? Alguém falava, as pessoas recitavam. Isso, alguém falava, recitava, e as pessoas memorizavam, e depois elas continuavam recitando. Então, naquela época, existia essa necessidade, né, de poder organizar. Então, ele resolveu organizar esses mandamentos, para que eles fossem mais fáceis. Olha, também existia um outro método. Vocês sabem o que é isso aqui? O que é essa foto? Oi? Sim. Mas eu queria saber assim, o que significa isso daqui, ó. Isso aqui tudo. Vocês sabem aqui? Sabe onde encontramos esse tipo de imagem? Nas igrejas, né? Mas aqui não tem. Não vendo, não. Nas igrejas católicas, nós encontramos isso. Nas igrejas católicas, sobretudo aquelas igrejas lá da Idade Média. Aquelas igrejas que foram lá do século V, né, até o século XV, nós temos ali isso. Essa segunda foto aqui é uma igreja lá na França que se chama Sainte-Chapelle. Ela é muito grande e, não sei se alguém aqui já visitou, ela é enorme e ela é cheia de vitral. Os vitrais dessa igreja, eles serviam para quê? Primeiramente, tinham duas funções, né? Iluminar a igreja, que as igrejas da Idade Média elas eram bem escuras, né? Então, a primeira função era iluminar, então o sol entrava e iluminava tudo. Mas, eles também tinham outra função, que era contar as histórias bíblicas através de imagens. Então, usavam os vitrais para contar as histórias bíblicas, já que as pessoas não sabiam ler, elas podiam ir à igreja e ver as histórias. E cada vez que elas viam, olha aqui, Jesus sendo crucificado, ok, a ceia, ok, ali. Então, existiam histórias por todos os vitrais. Então, quando você for visitar uma igreja católica, que você encontrar um vitral, você vai lembrar que era por isso. Então, assim, quando a gente pensa nos 10 mandamentos reorganizados por Santo Agostinho, existia um motivo naquela época para isso, né? Só que não era só esse motivo. A gente já sabe que lá em Isaías, que veio bem antes de Santo Agostinho, ele já tinha dito que mudariam o quê? As leis e os estatutos. E agora você já sabe o que são leis e o que são estatutos. E qual a diferença entre eles e como e quando eles foram mudados. Por que isso é importante para que eu saiba para que Jesus vai voltar? Eu vou mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Clarice, você está falando que os 10 mandamentos foram mudados, mas eu nem sei, que eu nunca fui católica, eu não sei, não conheço. Só ouço falar. Eu não sei se vocês estão enxergando bem, acho que ver se vocês realmente não estão enxergando. Estão enxergando? Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui um comparativo, né, entre os 10 mandamentos, aquele que Santo Agostinho reorganizou e aquele que está presente lá em Êxodo 20, tá? Nós vamos ver juntos. Tudo que está em vermelho foi o que foi modificado, tá bom? Ou foi tirado, colocado, e tudo que está em preto foi só trocado de ordem, tá bom? Então, se você, na sua casa, você vai pegar a sua Bíblia, você vai lá em Êxodo 20, você vai olhar e você vai lá na internet e fala assim, catecismo, né? Você vai lá e procura os 10 mandamentos do catecismo. Você vai encontrar, tá? Disponível para todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro do catolicismo é amar a Deus sobre todas as coisas. Por que Alice pegou do catolicismo? Porque Santo Agostinho ele era católico, então foi ele que organizou tudo isso aqui. 2. Não farás imagens de esculturas, lá em Êxodo 20. E lá no catecismo está escrito, não tomar seu santo nome em vão. Lá no Êxodo 20, não tomarás o nome de Deus em vão. Olha que trocado, né? É o terceiro. E lá no catolicismo é o segundo. E no terceiro, o que eles colocaram? Guardar domingos de festas de guarda, né? 4. Lembra-te do sábado para santificar, lá em Êxodo. E lá nos 10 mandamentos, no catecismo, honra teu pai e tua mãe. 5. Honra teu pai e tua mãe. E o 5 lá é o quê? Não matar. 6. Não matarás. E o 6 é não pecar contra a castidade. 7. Não adulterarás.
E o sétimo de lá é o quê? Não roubar. Oitavo, não furtarás. Oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não dirás falso testemunho. E o nono deles é o quê? Não desejar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçarás. Mesma coisa, não cobiçarás as coisas alheias, tá? Então aqui foram as modificações que Santo Agostinho fez à organização, né? Para que ficasse mais fácil para o povo memorizar. Você acha que é mais fácil conduzir uma pessoa para que ela pense o que você deseja quando ela sabe onde buscar a instrução ou quando ela não sabe onde buscar a instrução? Quando ela não sabe, porque quando ela não sabe, ela vai acreditar somente em você. Ela vai acreditar no que você vai dizer, ela vai repetir isso por aí, né? Só que hoje nós somos muito privilegiados, porque hoje nós sabemos onde encontrar e nós sabemos como encontrar. Aliás, eu não sei ler, mas a sua vizinha sabe ler. Você vai lá com a sua vizinha e você vai perguntar: pode ler para mim o que está escrito? Ah, minha vizinha também sabe ler, não tem problema, algum parente seu sabe. Você vai lá e você vai pedir para o seu parente para ele ler para você. Então hoje a gente não tem mais desculpa para dizer que eu ouvi, mas eu não sei, eu só estou repetindo. Não. Está aqui, você vai lá, você abre, você procura, né? E agora nós vamos entender por que é muito, muito importante saber tudo isso daqui e entender para que Jesus vai voltar. Você já tem uma ideia, mais ou menos? Sim ou não? Sim? Quero fazer um parênteses aqui, chamar a atenção de vocês. O livro de Isaías é um livro profético, tá bom? E quando a gente fala de livro profético, a gente fala de profecia. Profecia, também precisamos saber o que é profecia, porque muita gente fala em profecia, né? Profecia, né? Profeta. Mas às vezes a gente não para ir procurar o significado disso. O que é isso de fato? Profecias são relatos nos quais são previstos acontecimentos futuros, tá? Às vezes fala assim: olha, fulano, olha, seu José, eu profetizo que ano que vem o senhor será o homem mais rico da Guiana. Aí o ano que vem, seu José chega aqui e fala assim: queridos, quem não tem carro aí, o pessoal que não tem carro, levanta a mão, eu vou oferecer um carro para você, porque hoje a irmã profetizou. Falei uma coisa que hoje o senhor é o mais rico da Guiana, irmão. Ainda não, irmão. Ainda não chegou. Aí nós ficamos que vem, ele chega aqui, ele é o mais rico, ele dá um carro para cada pessoa que não tem carro. Legal, né? E ele vai dizer assim: mas eu quero contar meu testemunho. A irmã, ela profetizou, porque ela falou uma coisa que ninguém pensou, né? E aí, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, falou e se realizou. Então, o profeta é aquele que prevê acontecimentos futuros, ou seja, futuro ainda não aconteceu, e esses acontecimentos acontecem, né? Para vir testemunhar daquilo que foi profetizado. Isaías, vamos observar, Isaías, há muito tempo ele escreveu isso. Alguém pode questionar vocês e assim: olha, essa lista ainda está contando qualquer besteira, porque Isaías estava falando do tempo dele, não é para o nosso tempo, não é para a gente, era para antigamente, né? Mas eu quero lembrar vocês que não só Isaías profetizou tudo isso, Daniel também profetizou tudo isso. Nós vamos ver isso agora. E não só Isaías profetizou o cativeiro lá, a capturação, certo? Não sei. Quando Daniel foi capturado. Né? Isaías também profetizou esse momento, tá? Então, temos que entender que a Bíblia, ela tem muitas profecias. Nós precisamos entender essas profecias como importantes para aquele momento, mas também importantes para o nosso dia. Como nós já lemos Isaías 24, 5, 6, né? Quem pegou Daniel 7, 25? Pode ler, por favor? Ele desafiará o Altíssimo e oficiará o todo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Obrigada. Então, olha, mudará o quê? Os tempos e as leis. De novo voltamos e mudar o tempo. Qual foi o tempo que foi mudado? Foi mudado, não foi? Mudei o tempo, mudaram o tempo. Mudaram a lei? Mudaram a lei. Então, olha, Isaías
confirma Daniel, ou Daniel confirma Isaías, profético, tá bom? Então aqui, queridos, entendemos uma coisa. Jesus Cristo vai voltar porque Ele precisa restaurar essa aliança que foi quebrada. Ele precisa restaurar a terra. A terra ainda não foi restaurada. Se fosse, nós não estaríamos aqui em sofrimento. Tudo estaria muito bem. Mas a terra ainda não foi restaurada. Mas Jesus Cristo vai voltar para isso. Então, para quê? Para restaurar a aliança que foi quebrada. Para restaurar esses estatutos e leis que foram quebrados. Jesus Cristo veio para restaurar. Então, quando alguém perguntar para você, e para que esse Jesus veio? Ele veio para restaurar. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando eu falo assim, ele veio para restaurar a aliança que foi quebrada, tudo que o pecado destruiu agora. Como é, Alice, que a gente pode ter certeza que Jesus Cristo vai voltar? É muito simples. Quando a gente pega a Bíblia, que a gente começa a estudar um pouco ali, nem precisa estudar muito, basta a gente começar a estudar um pouquinho, a gente vai perceber que tudo que foi profetizado e que é bíblico, tudo aconteceu. Certo ou errado? Vocês têm alguma coisa que dizem, isso aqui, falou aqui, não aconteceu não tem. Se não aconteceu, prepare-se, ainda vai acontecer. Tá? Então, mesmo que as pessoas queiram dizer que a Bíblia não é um livro inspirado, a gente não consegue provar essa afirmação. Porque tudo que está dito ali aconteceu ou acontecerá. E a volta de Cristo está escrita também. Lá em João 14:3 ele diz: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Então Jesus Cristo prometeu que vai voltar. Então ele vai voltar, tá? Se eu acreditando ou não. Se eu não quiser acreditar, é um problema meu, eu não acredito. Mas isso não quer dizer que ele não vai voltar, porque ele prometeu que ele vai fazer. Tá bom? Então agora nós vamos ver para quem Jesus Cristo vai voltar. Essa parte é muito importante. Para quem ele vai voltar? A Rosete falou para toda a humanidade, não foi, Rosete? Isso, muito bem. Mas aqui, toda a humanidade, quando a gente fala para todo mundo, né? Vamos ver quem é esse todo mundo. Esse todo mundo é todo mundo. Mas lembra que eu falei no início? Tudo pode ser nada. Quando eu digo tudo, a pessoa pode não entender. Tudo, tá bom, tudo. Então eu posso continuar aqui fazendo normal, tudo que eu quiser. E ele vai voltar para mim e eu vou com ele. Vamos ver para quem Jesus Cristo vai voltar. E lembrando que tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente está onde? Na nossa Bíblia. Tá bom? Então, o que você precisa para confirmar tudo isso, confirmar esse estudo, lá na sua casa, quando você estiver estudando sozinho? Você precisa somente da sua Bíblia. E pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele ilumine você e ajude você a pesquisar, a orar corretamente e a pesquisar informações corretas para que você possa entender a vontade dele. Então vamos ver. Quem pegou 1 Timóteo 1:15? Para quem Jesus vai voltar? Ok. O ensinamento verdadeiro. Desculpa, você assim. Pode ir. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Amém, obrigada. Então percebemos aqui que para quem Jesus vai voltar? Para salvar quem? Porque ele veio já para salvar os pecadores, não foi? Você é pecador? Sou. Eu sou. Infelizmente, né? Gostaria de não ser, mas sou. Então não podemos ser pecadeiro, né? Igual tem uma pessoa que eu assisto, um pastor que ele fala, não seja pecador, mas não pecadeiro, né? Ficar pecando o tempo todo. Você é pecador porque você vive aqui nesse mundo de pecado. Mesmo que Deus tenha vindo restaurar você ainda está aqui no meio desse mundo. Então nós somos pecadores. Então ele vem para os pecadores. Então se você se reconheceu ali nesse meio de pecador, você pode botar uma cruzinha ali certo, né? Opa, estou aqui na fila, para mim, vem para mim. João 3,16, pode ir. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Ok. Então eu já sei que ele veio para o pecador. Estou dentro, né? E ele vem para aquele que acredita. Para aquele que crê. Você crê? Se você crê, você está dentro também. Então você está dentro desse grupo para quem Jesus vai voltar. Amém. Então, marca a sua cruzinha lá. Opa, eu creio, então eu estou lá. Aliás, eu não creio não. Olha, eu sinto lhe informar, mas se você está aqui, é porque você acredita, nem que seja um pouquinho assim, né? Um grãozinho de areia. Ah, não, eu vim só por curiosidade. Mas bom, mesmo a curiosidade, ela tem um fundo de credibilidade. Eu vou fazer um tratamento, eu não sei se vai dar certo, mas eu faço mesmo assim. Se eu faço mesmo assim é porque eu creio e eu tenho uma pequena esperança, pequenininha, mesmo que seja pequenininha, de que ele pode dar certo. Então, infelizmente, quero dizer para você que se você está aqui e achava que não sei como vai ser mesmo, não cria, eu sei. Agora, me bateu aqui, né, o negócio. Se você acha que não crê, né, você acha que está errado. Então, se você crê, Jesus Cristo vai voltar para você. Quem pegou João 14, 21 a 24? Alexandre. Por livre e espontânea pressão de sua esposa, vai, Alexandre, pode ler. João 14, 21 a 24. Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém. Obrigada. Então, olha, nós temos aqui para os pecadores, para aqueles que creem e aqueles que amam e obedecem. Existem duas coisas aí. Eu amo, eu obedeço. Eu não obedeço para ser amado, eu não obedeço para amar. Eu amo e eu obedeço. A obediência, ela tem que ser algo genuína. Eu obedeço porque eu amo. Então eu quero sim ficar aqui perto. Eu quero sim ficar perto dele. E ele, ele está inventando? Não estou inventando. Se tem alguma coisa que está errada, é a Bíblia que está errada. Porque nós lemos juntos, né? Ainda juntos. Está aqui na sua Bíblia, você pode pegar ela e você vai achar. Então, se amo a Deus, eu demonstro esse amor pela minha obediência. E ele pede para a gente obedecer o quê? Guardar o quê? Os mandamentos. E onde se encontram os mandamentos dentro da Bíblia? Êxodo 20. Então, é um quebra-cabeça que você pega, você monta as suas peças e você entende. É por isso que não devemos estudar a Bíblia assim, de maneira aleatória ou um versículo e fazer disso tudo uma lei. Porque a lei existe, ela está lá. O estatuto existe, mas ele precisa ser entendido. Então, eu já sei. Então, se você ama a Deus e respeita, né, os mandamentos que ele mesmo escreveu com seus próprios dedos, você está na lista, amém? Hebreus 9, 28. Quem pegou Hebreus 9, 28? Vai lá, Daí. Oi, mãe, manda na fila. Calma, vai chegar a sua vez. Vai lá, Daí. Amém. Mais uma vez. Jesus vai voltar para quem? Para aqueles que o aguardam. Você está aguardando a Jesus Cristo? Amém. Eu também. Estou aguardando Jesus Cristo. Então ele vai voltar para mim também. Faça sua cruzinha lá, né? O seu certinho. Até agora está todo mundo marcando ali na sua bolinha. Está legal. Então olha, gente. Ele vai voltar para os pecadores. Ele vai voltar para aqueles que creem. Ele vai voltar para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. E ele vai voltar para aqueles que estão aguardando a vinda dele.
Então, olha só, a Rosete disse assim que ele ia voltar para todo mundo. Mas tem gente que não está aguardando a vida dele. Tem gente que, infelizmente, ainda não conhece Jesus. E todos nós vimos essa semana a tragédia que aconteceu na Venezuela. Poderia ter sido aqui. Poderia ter sido ali no Brasil. Poderia ter sido ali na Martinica, né? Poderia ter sido em qualquer lugar. E muitas pessoas teriam morrido sem conhecer o poder da salvação. Então, nós somos privilegiados. Se nós estamos aqui, nós somos privilegiados. Você deve se sentir privilegiado por conhecer tudo isso. Por ter essa esperança de que aqui não é tudo. Aqui é só o início de algo que pode se concretizar e ser eterno. Porque é isso que Jesus Cristo quer. E para terminar aqui, para saber se você realmente é para você que Jesus vai voltar, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vai, irmão? Ô, a Karina, agora estamos aqui com uma disputa. Uma senhora cede seu lugar para a Karina está levantando a mão. Ó, então tá bom, 16 e 17. Vai lá, irmão. A senhora não quer mais, irmão. A senhora cede o seu lugar, hein? Karina, ela cedeu o lugar. Vai, Karina, pode ler. Depois, nós, seremos justificados, seremos arrebatados entre Jesus para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Amém. Então, ele vai voltar também para aqueles que já descansam. Aqueles que descansam, que creram antes de morrer, eles acreditaram que Jesus está voltando. Eles estavam aguardando. E eles morreram no aguardo, na espera. Então Jesus Cristo vai voltar para eles também. Amém. Então olha, gente, e eles serão os primeiros a levantarem. E depois aqueles que estão aqui aguardando. Então, qual é a mensagem que nós temos que guardar hoje? Para que Jesus vai voltar? Eu já sei. Para que ele vai voltar? Para restaurar a aliança que foi quebrada. E todas as leis e estatutos que foram quebrados e destruídos. Para quem ele vai voltar? Para quem? Para os pecadores. Para quem? Os que aguardam. Aqueles que creem. Aceitaram. Aqueles que aceitaram. Aqueles que guardam os mandamentos e o amam. Aqueles que já morreram acreditando que Jesus Cristo vai voltar e que virá nos salvar. Então, queridos, para essas pessoas, Jesus Cristo vai voltar. E as outras pessoas, elas apenas verão Jesus Cristo. Elas vão ver Jesus Cristo voltar, sim. Só que elas vão se esconder. A Bíblia fala que elas vão pedir para que as pedras caiam sobre elas, porque elas não vão suportar. Mas não é o nosso caso, em nome de Jesus. Amém. Porque nós marcamos tudo isso daqui e sabemos que Jesus Cristo vai voltar para mim, para você. A mensagem de esperança que eu quero deixar hoje aqui, nessa pregação, está em Apocalipse 22, a 7. Quem quer ler? Quem? Ok, vai, Deus. Leia forte, sua voz forte. Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da porta principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O dono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Amém. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve.
Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. 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 Obrigada. Então, essa é a mensagem de esperança. Você quer ver esse lugar? Amém. Você quer morar lá? Amém. Eu quero. E eu sei que se você está aqui, você está ouvindo tudo isso, com tudo que você aprendeu, você está com um desejo muito grande no seu coração de ir morar nesse lugar, de estar presente lá. E olha, queridos, gostaram dessa primeira parte do estudo? Amém. Então eu convido vocês a estarem aqui presentes amanhã, às 19 horas, né? Porque agora a gente começou, é o primeiro capítulo. E amanhã tem o segundo capítulo. Que agora eu já sei para que Jesus vem, eu já sei para quem, eu sei que ele vai voltar para mim. Só que a guerra e a caminhada ainda não acabou. Você já viu alguém fazendo ali corrida e tal, competição? Né? A pessoa corre, corre, está faltando aí 1 quilômetro. Aí ela está cansada, ela para. Então, ela estava em primeiro lugar, ela parou. Todo mundo começou a passar na frente dele. E ao momento, ela fala, todo mundo já passou, já tem 50 pessoas que passaram, eu não vou conseguir. Deixa, vou ficar por aqui mesmo. Falta só 1 quilômetro. Na vida cristã é assim também. Hoje descobrimos para quem Jesus Cristo vai voltar. Só que a corrida não acabou. Até Jesus Cristo voltar, eu preciso me preparar. Porque terá eventos. Muito. O que aconteceu, gente? Eu mexi aqui, né? Deixa aqui. Deixa aqui. Muitos eventos vão nos preparar para a volta de Cristo. E se nós não estivermos bem preparados, igual estamos preparados para fazer uma prova de vestibular ou BAC, infelizmente ficaremos pelo meio do caminho. Então nem tudo está perdido, mas também ainda não ganhamos a batalha. Porque podemos de repente parar. E para não pararmos, precisamos entender quais são os obstáculos que vão nos fazer parar. Porque quando a gente está preparado, emocionalmente, psicologicamente, para receber ali uma tribulação, a gente consegue lidar melhor com essa tribulação. Então eu convido vocês a estarem presentes amanhã aqui, conheçam os eventos preparatórios e como estar pronto para aguardar realmente Jesus Cristo voltar, tá bom? E amanhã quem vai dar a palestra é meu querido esposo que está sentado ali, já preparou tudo bonitinho, quero ver vocês aqui. Venham com os papéis de vocês, tá bom? Amém. 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 Depois dessa